Fala pessoal, mais um podcast aqui diretamente da Arena Farmaconde, no nosso estúdio maravilhoso. Estou aqui com a Suelen. Fala Suelen, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer Suelen, estar aqui. conta pra gente, você trabalha em qual área? Conta um pouco quem é a Suelen. Bom, eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta cognitiva comportamental. Adoro esse assunto, hein? Ah! Muito bom. E eu atuo também na área de recursos humanos, né? Que eu estou aqui representando, né, a Primori, Uhum. né, que é a minha empresa. Atua aí em torno de 10 anos, implantando processos em empresas, fazendo processo seletivo, né, recrutamento e seleção, Legal. desenvolvimento e treinamentos e implantação de todos os subprocessos de RH, né, desde Uhum. controle de ponto até gestão de benefícios. Sim. E assim, eu sou empresário, né? Quando você começa a ser empreendedor, vou contar uma história, você vai entender, e deve ser a dor de muitos que sentam ali para contar as histórias para você. Você tem uma certa habilidade, começa a fazer aquilo, precisa de mais pessoas e o seu negócio vai crescendo. Só que você é uma pessoa inexperiente. E aí, você, legal, as coisas estão acontecendo, eu estou crescendo. E você vai botando pessoas dentro e as coisas não começam a acontecer do jeito que eram para acontecer. E aí você começa a sofrer ali, poxa, que tem alguma coisa errada, ou tem pessoas que são arredias, não fazem o que é para ser feito, e você não sabe delegar direito, né? Então, você sofre com isso, né? Até um momento, isso demora um tempo, a você entender o ser humano, entender a pessoa, e você ter as pessoas certas ao seu lado na tua empresa. Que aí demora, e até lá você pode sofrer, ou quem sabe jogar toalha. Não é verdade? É pura verdade. É um grande desafio mesmo, sabe? Porque geralmente, né, trazendo o seu próprio exemplo, né, Sim. geralmente um excelente padeiro, né, ele pensa, nossa, eu faço excelente aqui um pão maravilhoso Vou montar uma e padaria. eu vou montar uma padaria porque eu sou ótimo em fazer pão, né? Sim. E aí, primeiro, enfrenta os desafios em relação à legislação mesmo, né, brasileira, tributária, uma série de questões que é um grande desafio. E ele não tem nenhuma habilitação para estar executando, né? Não tem uma formação para você ser um empresário, né? E aí entra também uma outra questão. Como ele não sabe a importância, né, ou não entende como implantar processos na empresa, né, ter uma padronização, ele entende que para que ele se sinta seguro e para que o negócio dele funcione, ele precisa ter pessoas de confiança. Sim. E aí ele vai contratar quem? Família. Família, a indicação do colega, do amigo, da vizinha, porque é um menino muito bom, é um menino esforçado, ok, é um menino honesto. Então, acaba trazendo para a empresa, né, contratando para a empresa por insegurança, medo de ser roubado, medo de, né, de ser enganado, e traz pessoas despreparadas. Né? Então, dois motivos, né? Um, pela falta de processo, então ele entende que ele é aquela antigo ditado, né? O olho do dono que engorda o gado, ele pensa assim, que ele Aí tem ele que quer estar fazer ali. o pão, ele quer servir no balcão, cuidar da chapa e ainda cobrar lá na portaria, no caixa. Exatamente. Se mata. E aí traz pessoas que não são preparadas, né, que não têm habilidades, né, e justamente aí que entra, né, o meu trabalho, que é entender, né, o primeiro, qual a cultura da empresa, o que é importante para aquela função e para aquela vaga, né? Sim. A gente trabalha questões no meu trabalho, né, eu envolvo a fórmula chave, hoje é conhecida como chave, né? Sim. Que entra a questão de conhecimento, habilidade e atitude. Porque não basta só ter o conhecimento técnico. Pessoas são contratadas por ter conhecimento técnico e são demitidas por falta de habilidade social, por falta de inteligência emocional, por questões comportamentais. Exato. Né? Acho que a maioria dos casos aí, o comportamento é que pega. Exatamente. E aí entra uma segunda etapa, né? Porque aí, ok, contrata certo, faz processo seletivo.
Mas aí, às vezes, a pessoa fica perdida dentro da empresa. Sim. Porque não sabe para quem responder, todo mundo manda, é a empresa familiar e não tem um padrão, não tem um escopo de trabalho, então ela não sabe o que produzir. Sim. Ela geralmente é colocada ali naquela função e espera-se que ela saiba o que fazer, né? Que vem daquela questão que o óbvio, entende que o óbvio não precisa ser dito, e o óbvio precisa ser dito. Né? Porque a gente trabalha com a subjetividade humana. Cada um tem uma ideia do que é ser excelente, por exemplo. Certo. Quando você fala, eu preciso que você faça isso com excelência, você tem a sua ideia do que é excelente para você, né? Com certeza. Mas assim, a gente espera, né? Vou me colocar aqui no lado do contratante, tá? A gente espera que as pessoas tenham proatividade. E aí você tem uma pessoa muito passiva, que espera você falar tudo que ela tem que fazer, é muito complicado isso, entendeu? Então a pessoa tem que ser autogerenciável, né? Eu tenho uma empresa que a gente trabalha com projetos de engenharia, né? Então tenho engenheiros lá que trabalham no meu escritório. Essa parte de engenharia fica muito bom de trabalhar, por quê? Eles trabalham por tarefa. Então nós temos aqui, a gente passa na semana, você tem que fazer esse projeto. E ele é autossuficiente, ele vai, se ele tiver alguma dificuldade, ele vai procurar um líder, vai procurar o dono da empresa, também que eu sou um líder, sou o dono da empresa, para que os outros podem auxiliar, né? Mas a pessoa tem que ir ali trabalhando, né? Por quê? Senão tem que ter um para trabalhar, um para olhar o que o outro está fazendo. Ninguém tem tempo para isso, não existe, né? E os mais habilidosos, os mais proativos, como eu estou dizendo, acabam carregando uma carga maior do que os mais mais quietos aí, menos proativos, mais passivos, entendeu? E assim, eu enxergo que a pessoa que tem mais atitude carrega um peso maior. Sim, até por falta também, né? Entra novamente. Estou falando o meu pensamento, viu, gente? Não venha me malhar aqui, mas pode malhar também, que eu adoro um hater, tá? O hater é bom, né? Fale mal, fale bem, falem de mim, né? E essa questão também é um pouco, eu entendo que é um pouco contraditória, né? Porque depende muito da posição da vaga e do que a empresa realmente espera, né? Para aquela função. Por quê, né? Você imagina contratar uma pessoa com muita proatividade para uma função onde ela precisa ser produtiva. Sim. Ela precisa produzir em série algo. E ela vai ter várias ideias de como fazer aquilo. Você imagina a infelicidade daquela pessoa estando numa função onde ela tem que apertar parafusos repetidamente e ser produtivo. Entende que depende muito da posição da vaga e o que se espera daquela função. Espera-se que ela produza em série algo, aquilo é bom para a empresa se ela produzir em série. Sim. Espera-se que ela tenha flexibilidade, que ela seja uma pessoa, né, que a gente tem usado muito esse termo de ser intraempreendedor, que é um perfil específico de pessoas que têm características empreendedoras, mas que empreendem no negócio de outras pessoas. Sim. Que são essas pessoas que justamente são as mais proativas e que tomam iniciativa para determinada função, determinada situação. Mas nem para todas as vagas, né, todas as funções de uma empresa, ter um intraempreendedor é o ideal. E pode ser que aquele perfil ele não se adeque, né, ele não consiga ser produtivo. Então, por isso que é muito importante entender qual é a real necessidade da empresa, para que consiga se buscar uma pessoa com perfil não só que atenda à necessidade, mas que ela também seja feliz fazendo aquilo que ela faz. Né? Porque quando ela faz com excelência, aquilo é nato, é dela, né? Ela não precisa fazer nenhum esforço. Eu acho que o ambiente também ajuda muito, né? Muito. O ambiente corporativo. Se você tem as pessoas ali felizes, trabalhando, é muito bom, a pessoa vai trabalhar, é gostoso trabalhar, não é aquele fardo. Agora, se você tem um ambiente agressivo, as pessoas difíceis, o desafio é bem grande ali, né? É muito desafiante, né? Por isso a importância da questão da implantação de gestão de recursos humanos, porque primeiro, né, às vezes a empresa ela entende que a motivação, né, dos colaboradores, ela determina um único fator motivacional,
Sim. Eu vejo muito isso, né? Às vezes chega numa empresa, os colaboradores estão desmotivados, né? E eu sempre começo o meu processo aplicando uma ferramenta chamada pesquisa de clima. Pesquisa Sim. de clima são 26 perguntas que eu faço para o colaborador no privado, né? Numa sala Deixa eu anotar privada. minha colinha aqui. No privado, onde ela tem ali, a gente tem a questão da confidencialidade, né? O que se fala ali não sai daquela sala. O Sim. empresário, né? Eu já falo isso já logo no início, não existe a possibilidade de sair daqui o que foi falado. E depois, na segunda fase, eu faço a tabulação dos dados para identificar quais são os gaps, né, da empresa, os pontos de melhoria, e apresento um relatório com um plano de ação de melhoria para a empresa, com sugestões, né? E na grande maioria das vezes, eu percebo que o fator motivacional que a empresa entende que é da maioria, por exemplo, financeiro. Eu vou pagar bonificação no final do ano, eu vou dar comissão por resultado. Né? Quando, na verdade, quando a gente aplica a pesquisa de clima, o fator motivacional da equipe é parabéns, reconhecimento. Sim. Né? Eu pego muitos casos assim, né? Uma das perguntas qual recompensa você gostaria de ganhar na empresa? Sim. Né? E não é a pessoa às vezes tem um bom salário, ela tem um comissionamento, mas ela não está contente porque não tem o reconhecimento do trabalho dela, né? Seja com parabéns, né? Seja com um troféu, um reconhecimento de um destaque do mês, um destaque bimestral. Sim. Então, existem várias ferramentas para ser utilizadas, né? Para realmente motivar de maneira mais assertiva e trazer um resultado melhor para a empresa que está investindo naquilo, né? Porque colaboradores, quando estão felizes, produzem muito mais, tornam o ambiente muito mais tranquilo, muito mais agradável, né? Empresas tóxicas adoecem pessoas, a gente vê muitas pessoas com síndrome de burnout. Empresas tóxicas e famílias tóxicas também, né? Porque às vezes ele pode ser uma pessoa legal, mas a casa dele não é legal. Então ele pode também levar isso para a empresa, né? Eu assim, tô falando porque eu conheço alguns casos, sabe? Então, acho que quando você tem algo tóxico, você tem que... É que nem droga, né? Você tem que largar, né? Porque aquilo não presta. Mesmo sendo família. Mas é difícil a pessoa perceber, porque o ambiente tóxico, ele gera uma dinâmica que a gente chama de dependência e codependência. Sim, é muito difícil. Então, esse comportamento é como se fosse uma engrenagem que um vai definindo o comportamento do outro e vai complementando, né? Sim. Então, é algo que vira até uma dependência. É verdade. Meu Deus do céu. E assim, qual que é a dica que você daria para as pessoas que estão assistindo esse nosso podcast aqui para manter uma saúde mental, uma saúde no ambiente de trabalho, na família, agradável e que a pessoa tenha uma possibilidade de ter uma vida de crescimento perpétuo, né? Ela ser uma pessoa positiva, porque eu enxergo dessa forma. Se você não tiver proatividade, se você não for uma pessoa positiva, como é que você vai... Que aí, eu estou falando, vou colocar de outra forma. Vou dizer assim, aquela pessoa que fala assim, poxa, mas as coisas não acontecem na minha vida. Eu não estou crescendo. Mas o que ela está fazendo? Então, eu estou falando nesse sentido, de ser positivo, de ser proativo e buscar aquilo que você quer, entendeu? Então, nossa, eu estou quase fazendo uma pergunta e uma resposta junto, né? Mas estou colocando a minha linha de pensamento aqui. Sim, é interessante, né? Acho que veio duas perguntas aí ao mesmo tempo, né? Vamos colocar aqui no âmbito corporativo, né? Para o empresário que está assistindo aqui o podcast. O que fazer, né? Para manter, né? Uma vida mais funcional e mais saudável. Porque quando a gente fala da psicoterapia em si, a gente fala de plenitude, né? Não é sobre o que é certo e o que é errado. Porque nem sempre o que é certo para mim, para você, o que funciona para mim é para você. Sim. Tudo isso é muito subjetivo, né? Mas buscar o autoconhecimento.
buscar se Exato. conhecer, porque primeiro que é um desafio muito grande. Quando a gente entende, acha que a gente se conheceu o suficiente, a gente muda com uma determinada situação. Exato. Então esse processo ele é infinito e contínuo. Até o Uhum. último dia da nossa vida a gente vai estar conhecendo a gente mesmo, que dirá o outro, né? Nossa Então assim, Senhora. comece se desenvolvendo, né? Mantenha-se em movimento constante, não pare de se desenvolver. Uhum. Né? Porque muitas pessoas entendem que já chegaram num patamar, né? Mas tem oportunidade. Sempre tem mais um step para subir ali, mas né? não é sobre cobrança, tá? Não é Uhum. sobre se cobrar. Não é nem não financeiro, sobre, intelectual, é é familiar, sobre tudo. felicidade, é sobre você ter Exatamente. plenitude, né? Tem uma definição Essa é a de palavra, felicidade plenitude. que eu Porque ela gosto. envolve tudo, não é só financeiro. É o Exatamente. bem-estar, é o corpo, É é a aquilo que é mente. para você, não é a mesma coisa que é para mim, né? Sim. Eu gosto muito dessa definição que diz que a felicidade ela é quando o que a gente faz, o que a gente sente e o que a gente pensa estão em harmonia. Uhum. Né? Que muitas vezes é essa incongruência que traz para a gente um sentimento de infelicidade. E é isso que a psicoterapia faz. Ela ajuda a buscar essa harmonia entre o que a gente pensa, sente e faz, Certo. essa congruência, né, através de várias ferramentas, mas para que você se entenda melhor no mundo, para que você sinta mais encaixado ali, mais adequado, mais feliz, né, com a sensação de plenitude. E a importância de você conhecer um pouco de psicologia, para você entender um pouco das pessoas e aí você ter esse feeling, né, dentro ou nos relacionamentos, se você mantém ou desquita daquele relacionamento, né? Por quê? A gente, pensando ali no id, ego, superego. Então, tem não me lembro exatamente, mas se não me engano o id é o lado mal, não faça isso. O superego é o bonzinho, sim senhor, e você tem que ter um mediador. Mas assim, no comportamento humano, você enxerga também que tem pessoas que não têm aquela índole muito boa, tal, tudo, ou ela tem um jeito meio grosseiro, que aquilo não traz uma coisa legal para você, então... entra um pouquinho na linha da psicanálise, né? Eu sou da TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental. Mas a Freud, ele define a mente, né, humana nessa estrutura do id, ego e superego, onde o ego é quem satisfaz os dois lados, né? O id é o instinto, o ego é Sim, como... é o selvagem, né? O instinto. O id é o instinto, o id é aquilo que você faz no seu estado mais animal, se não tivesse... O cara te fechou, você vai matar ele. O cérebro reptiliano em ação. Isso, né? exatamente. O ego é o nosso freio, é aquilo que diz assim, não faz isso porque você vai preso, não faz isso porque isso é errado. Né? E o ego é o nosso ser que está ali no meio, é como se fosse, eu não sei se você lembra do Tom e Jerry, quando tem aquela cena que o Tom tá com o diabinho e o anjinho ali, né, dizendo o que ele vai fazer. Então é o id e o superego ali dizendo, é mais ou menos isso. Né? E aí existe uma série de transtornos, né? A gente entrou um pouquinho nisso, dá uma pinceladinha, que eles ocorrem, né, justamente quando você traz a questão da índole, porque não houve uma castração na infância, né? A castração na psicanálise é uma figura de autoridade. E aí o reptiliano é maior do que a razão. Isso, é que não houve uma figura de autoridade na primeira e segunda infância daquela pessoa. Entendi. Onde colocava limites, dizendo você não faz isso, ou isso é certo, isso é errado. Ou até houve, mas por uma disfunção na psique, né, do indivíduo, ele acaba não admitindo a correção. Então cresce como um adulto sem muitas referências. Né? E aí o mundo tem que girar ao entorno dele, né? Ele é o ser supremo. Ou desenvolve alguns transtornos, né? Às vezes, né? Aí tem uma série de transtornos que são em função da psicose, né? Da neurose, então entraria aí um pouquinho, mas assim, ou só mesmo uma falta de não querer fazer aquilo que é certo. Né? Então... mas aquilo se torna parte da pessoa, né? Ela age dessa forma, que como você falou, né? O reptiliano ali, ele é grosseiro, por exemplo, ele é mais animal, mais animalesco, ele é uma pessoa difícil, tal. Mas eu falei para você que eu gosto desse tema, né? E assim,
eu tive já diversos cursos, treinamento, não sou psicólogo, mas eu já passei diversas vezes por esses Que assuntos. legal. E É um aí eu assunto comecei a muito entender mais o interessante. ser humano. Foi aí que eu comecei a me sentir melhor comigo mesmo, entender, e na minha própria empresa também, as pessoas ao meu redor, entendeu? E a vida com certeza vai melhorando, né? O autoconhecimento. O mundo muda quando a gente muda. Nada muda ao Exatamente. nosso redor, mas às vezes a nossa percepção muda sobre as coisas, a gente ressignifica algumas coisas e aí às vezes a gente tem a percepção que o mundo mudou, mas na verdade é a nossa própria mente, né, que Uhum. nós aprendemos algo novo, percebemos algo que não percebíamos antes e aí Sim, a gente passa a perceber as coisas de forma diferente. Por com isso a certeza. importância da psicoterapia, né? Eu costumo dizer que a psicoterapia ela é para todos. Sim. Eu acho que todo mundo deveria ter um direito de passar por um processo de psicoterapia para se conhecer. Uhum. Infelizmente, na nossa cultura ainda associa-se a psicoterapia E à você faz loucura. atendimento? Eu faço atendimento também, atendo, né, na clínica, né, através da abordagem da terapia cognitiva comportamental, Sim. que é uma outra frente que eu também atuo, além do recursos humanos, que eu também sou apaixonada pela área clínica, né? E infelizmente ainda existe uma questão cultural Uhum. né, de uma crença em que a psicoterapia ela é para pessoas malucas, doidas, que estão com problemas. E na verdade, Sim. problemas, eu costumo dizer assim, Todos têm, né? problemas todos nós temos. A diferença é que quem faz Uhum. psicoterapia está buscando uma forma de resolver de maneira mais funcional e mais saudável, Uhum. sem Depende. machucar as Tem o pessoas. problema do dia, tem o da semana, tem o do mês e o do ano, né? Tem diversos. Eles É são verdade. muitos adversos, né? Então, mas assim, nada que o tempo e assim, o raciocínio, o entendimento resolva, entendeu? Tudo Uhum. se resolve. Quando você tem um cliente difícil, por exemplo, isso pode ficar insolúvel, mas por conta do outro. Se você é uma pessoa aberta a negociar ali, em caso de alguma dificuldade, você consegue solucionar qualquer problema, né? Então eu vejo dessa forma. Mas gratidão, Suelen, Eu pela que sua agradeço. participação. Adorei o nosso papo aqui. Falei que eu gosto muito desse assunto. Bacana demais. Legal, obrigada Deixa pelo... aqui as suas redes sociais para o pessoal. Ah, Quem legal. quiser fazer uma consulta, quem quiser conhecer o seu trabalho. Legal. Eu tenho 2 Instagrams, né? Um é da Aprimore, né? Então é o @aprimoreassessoria.rh. Lá eu trago mais temas relacionados ao mundo corporativo, a questões, né, relacionadas aos processos, sobre o processo de RH. E também tem o meu que é mais direcionado para a área clínica, onde eu falo sobre questões de ansiedade, distorções cognitivas, filtros, né? Então o meu é o @suelencorreia.psicóloga. Esse é o meu endereço no Instagram. E o telefone? O pessoal acha pelo Meu, Instagram ou vai? pelo Instagram, mas eu vou deixar meu WhatsApp aqui Vai lá. também, que é o 12 99707 5563. Valeu, pessoal. Suelen aqui, psicóloga, um papo super legal aqui. Gratidão pelo nosso podcast. Um abraço, até a próxima. Obrigada, até mais.